Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e nesse segundo bloco a gente vai estar batendo um papo com o Dr. Bruno Mota e vai estar tratando de um tema, né, muito relevante da nossa sociedade, que é a questão da cirurgia bariátrica, né, que está cada dia mais popularizada, cada dia mais segura. Dr. Bruno Mota, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, estou aqui para tirar todas essas dúvidas. Doutor Bruno, a gente viu que no passado recente existiam algumas técnicas da questão da cirurgia bariátrica, da questão do corte de estômago, outros diziam que era um clipe, enfim, como é hoje essa questão da cirurgia bariátrica, a questão da segurança da cirurgia bariátrica e para quem ela é indicada de fato? Perfeito, a cirurgia bariátrica ela teve vários saltos evolucionários, ela tem mais de 40 anos. No passado, o entendimento da época é que eu tinha que fazer um procedimento que eu levasse o paciente a ter dificuldade de alimentar. Então, usava-se anel, era aquele perfil do paciente que não conseguia comer carne, vomitava muito ou desviava um intestino, que induzia a desnutrição. Com a evolução e o melhor entendimento da técnica, teve um primeiro salto evolucionário, foi que entendendo que não precisava daquelas dificuldades. Na verdade, a cirurgia bariátrica, a melhor definição hoje, são alterações cirúrgicas promovidas no trato digestivo que melhoram seu metabolismo, aumentando a sua taxa de metabolismo, diminui sua fome, aumenta a sua saciedade. Inclusive, as medicações da moda atualmente, elas são derivadas dos hormônios descobertos através da cirurgia bariátrica. Então, lá atrás era feito aquele corte, o primeiro salto evolucionário há mais ou menos 25, 30 anos, foi feita por videolaparoscopia, que é os furinhos, e o último salto evolucionário já presente aqui em Maceió é através de cirurgia robótica, onde o cirurgião, através de uma cabine de comando, comanda 4 braços robóticos, que é o que há de mais moderno hoje em todo o mundo para o tratamento da obesidade. A gente pode dizer hoje que é uma cirurgia segura? Demais. Os estudos demonstram que uma cirurgia bariátrica hoje passou a ser mais segura que uma cirurgia de vesícula, desde que você faça respeitando alguns critérios. Ser operada por um especialista de altíssimo volume cirúrgico, no hospital adequado e com material cirúrgico adequado. Então, hoje é uma cirurgia que dura em torno de 50 minutos, 40 minutos a 1h10, dependendo da técnica. O paciente recebe alta com menos de 24 horas, a dieta começa assim que chega no quarto, já começa a andar. Então, aqueles mitos de uma cirurgia muito grande, que levavam a uma restrição muito longa, não existe mais. Os pacientes operados ontem já estão todos de alta agora cedo. Ô, doutor Bruno, e a questão do IMC, ela impacta diretamente para a questão dessa cirurgia bariátrica ou tem outros fatores para além do IMC ou ele não é algo que seja pontual para a questão da cirurgia bariátrica? Perfeito. Hoje? Infelizmente, a regra atual hoje para a indicação de bariátrica é baseada no índice de massa corporal, que é aquela continha de peso sobre a altura ao quadrado. Eu falo infelizmente por quê? Primeiro vou dizer quem é hoje o atual critério de indicação. Os pacientes portadores de obesidade grau 2, que é o IMC entre 35 e 40, com alguma comorbidade ou qualquer caso com IMC acima de 40, que é a obesidade mórbida. E por que eu digo infelizmente? Se você pegar um atleta fisiculturista de 1,60 m e ele tem 100 kg de massa magra, ele tem obesidade. Exato. Se você olhar para ele, na verdade, ele é puro músculo. Então, o critério de IMC erra muito. Ele geralmente favorece aos homens, que o homem sobe o peso, mas as custas de massa magra. Já aquela mulher com IMC de 33, que não está teoricamente nos critérios, ela tem muito tecido gorduroso pela composição fisiológica dela e já tem comorbidades, e teoricamente ela não se incluía. Então, há uma tendência mundial hoje de mudar esses critérios de indicação e ser muito mais em relação à saúde do paciente do que um número que é considerado o paciente. E no caso desse segundo caso, sobre a mulher, por assim dizer, então ela não pode realizar a cirurgia bariátrica? Hoje os critérios para autorização via operadora de plano de saúde são regras fixas. Tem que ter um IMC acima de 35, que é um grande erro. Porque às vezes, como eu falei, é uma mulher de 45 anos, diabética, usando insulina, totalmente descontrolada, hipertensa, colesterol lá em cima, mas o número IMC, teoricamente, não a protege para fazer esse procedimento. Lógico, há várias demandas que podem ser resolvidas eventualmente em ordem judicial, mas o ideal realmente é a gente analisar caso a caso para ver se há critério. A obesidade, segundo a OMS, ela é considerada uma doença? Perfeita pergunta, sim. Infelizmente, é a única doença hoje que quem é portador dessa doença é considerado como culpado de ter.
É a única doença que você vai no médico. Vou dar um exemplo: você vai para um especialista e você tem hipotireoidismo. Você provavelmente vai receber uma receita do hormônio da tireoide. Se você tem uma doença endócrino-metabólica, como hipotireoidismo, chamada obesidade, você recebe um dedo na cara, fecha a boca, faça uma caminhada que você emagrece. Isso leva a uma estigmatização muito forte da doença obesidade. O paciente ele não procura ajuda, porque é tido como uma falta de disciplina, sedentarismo e alimentação errada. É considerado muito uma pessoa preguiçosa. Exato, falta de cuidado consigo. É um preconceito que tem muito voltado para isso, para preguiça. E aí ele leva essa culpa com ele, não, mas se a culpa é minha, eu vou tentar mais uma vez. E a gente vê ao longo dos anos uma progressão da obesidade, é uma doença crônica e progressiva, ele já vai procurar ajuda nos casos extremos, já com idade avançada, cheio de comorbidades, e esse período que ele conviveu com a obesidade impacta diretamente a sobrevida dele no futuro. Doutor Bruno, vou trazer uma situação, um caso nacional e perguntar a opinião do senhor. Por exemplo, a gente vê o ex-atleta de futebol, Romário, ele tinha diabetes e não tinha a questão do sobrepeso, não era obeso e fez a cirurgia. Sim. Como é que você vê esse caso? Você acha que é correto, isso deve ser feito, não deve ser feito? Como é que esse caso anda hoje em relação à medicina? O que é que a medicina trata? Perfeito. É chamada cirurgia metabólica, onde o objetivo principal dela não é promover uma perda de peso, e sim tratamento das doenças metabólicas. Entre elas, a principal e que gera muito impacto para o paciente é o diabetes. Então o Romário fez a cirurgia metabólica para correção e tratamento do diabetes deles. Essa cirurgia sim já é legal no Brasil, ela já é indicada para IMC acima de 30, desde que seja um diabetes de difícil controle, multimedicado e que tenha uma concordância com a equipe que a acompanha para promover sim a cirurgia metabólica. Ela tem um intuito primário, tratar a diabetes e, em consequência, promover algum grau de perda de peso. Comentamos, João, sobre essa vergonha, né, de portar a doença da obesidade. Fazendo um recorte aqui para o estado, doutor, Maceió é a 4ª capital brasileira com maior percentual de adultos com obesidade. O que o senhor atribui a essa colocação da nossa capital? É um ponto fora da curva. Maceió, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus são capitais que têm um número impressionante. O grande problema hoje, a pandemia chamada obesidade, chama-se alimentação e sedentarismo. Se você parar para pensar, se você passa uma dieta para uma pessoa com alimentos extremamente saudáveis, o custo é muito alto. E se você come alimentos de alto valor calórico, ultraprocessados, que a gente chama, é muito barato. Então esse é o grande problema. A gente sempre tem uma campanha que fala: descasque mais e desembale menos. O problema é que descascar essas comidas mais saudáveis são muito caras. E com o hábito atual de você, vou daqui para a esquina, vou pegar um Uber. Eu tenho escada rolante, eu tenho um elevador. Então a gente está, teoricamente, na tempestade perfeita de um cenário de caos. Essa pandemia de obesidade está acontecendo em todo mundo e a gente tem que fazer algo em relação a isso. Aproveitando que Nicole trouxe esses dados, né, e tem um dado bem importante e alarmante, vê só. 6 a cada 10 brasileiros estão com excesso de peso aqui no Brasil. Cerca de 600 milhões de pessoas no mundo são consideradas obesas. Isso conforme o IBGE Sim. e a Organização Mundial de Saúde. Mas aí, doutor, qual é a faixa etária mais atingida? Perfeito. Pós-pandemia teve um efeito gritante na população jovem, de 18 a 25 anos. E aí ela quase que dobrou o número de pessoas nessa faixa etária com obesidade. E foram então buscar quais as razões? Pandemia. Essa população durante a pandemia tinha 16, 15, 17 anos, ficou reclusa em casa com alimentos ultraprocessados, na frente de um computador, e quando saiu da pandemia tinham tido um aumento de peso bastante expressivo. Então hoje o que a gente tem que buscar muito é políticas de prevenção. Educação alimentar na escola básica, estímulo da prática de atividade física, para que esse número, essa pandemia, a previsão no futuro é literalmente assim, assustadora. Se algo não for feito para prevenção, a gente vai ter números gritantes relacionados à obesidade. Doutor, tocar num tema sensível que muita gente fala da questão do pós-cirurgia da bariátrica. Primeira questão, o uso de alguns suplementos alimentares, que muita gente diz assim, vai ter que usar para o resto da vida. Outra questão de algumas compulsões por bebida alcoólica, por sexo, por compras, enfim. Muita gente relata que teve algumas compulsões após a questão da cirurgia bariátrica. Como é essa questão dessa suplementação é realmente para o resto da vida e esse desencadeamento, podemos dizer assim, dessas compulsões, Perfeito. Esse pós-cirurgia? Excelente. Então, primeiro em relação à questão da compulsão e troca da comida por outro vício. O paciente tem que ser acompanhado do pré-operatório pela equipe multidisciplinar para ver se o paciente tem essa tendência ou não e tentar tratar. Uma vez operado, o paciente não está de alta. É uma doença crônica.
A cirurgia é a melhor ferramenta para eu deixar ela sob controle. Então, para eu evitar isso que por vezes acontece, a incidência não é tão alta como às vezes alarma muito, porque chama muita atenção dizer, olha, eu conheço ele que está bebendo muito depois da cirurgia. Aí talvez você pergunte a ele, mas você talvez conheça 99 que estão super bem, muito arrependido de não ter feito a cirurgia há mais tempo. Então a gente tem que ter esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar a longo prazo. Falando sobre as vitaminas, é importante também eu responder, porque cerca de 60% dos pacientes que chegam no meu consultório na primeira consulta, quando eu peço exames, tem alguma carência de vitamina. O hábito alimentar atual não tem a quantidade de vitamina adequada que a gente precisa. E depois da cirurgia é obrigatório sim por 2 anos. E depois de 2 anos eu recomendo. Mas eu digo que uma troca muito fácil. Eu vou dizer, olha, você tem IMC de 40, já toma remédio para pressão e colesterol, risco cardiovascular elevado e vai progredir a sua doença. Eu lhe dou uma outra opção. Você é operado, controla a sua doença, não toma remédio para nenhuma outra doença, não tem o seu risco cardiovascular lá embaixo e eu lhe peço que você tome polivitamínico todo dia. Então é uma troca muito fácil de escolher. Ô, doutor, no caso das mulheres com relação à gestação, né? Ser liberada para engravidar, às vezes a mulher acaba engravidando, mas ela está com excesso de peso, ela está ali já dentro da obesidade. Como são essas questões com relação à mulher ser liberada para engravidar depois da cirurgia ou quando ela está grávida, quais são os cuidados que deve se ter? Perfeito. Primeiro que a obesidade tem uma direta correlação com infertilidade feminina e masculina, principalmente na mulher. A cada aumento de 1 ponto no seu índice de massa corporal acima do normal, diminui a sua chance de gestação em 5%. Então, é muito comum eu receber mulheres que querem ser mãe e sabe que já investigou de tudo, ela e o esposo, e eu entendi que a causa, meu ginecologista mandou que é a obesidade. A gente trata ela através da cirurgia. E aí é liberada a gestação depois de 1 ano e meio, antes disso a gente não recomenda, e é uma dúvida muito frequente. Eu continuo insistindo em ser mãe ainda com obesidade ou eu opero depois de ser mãe? A ordem é fácil de escolher, primeiro faça a bariátrica, depois de 1 ano e meio engravide. Além de ter essa dificuldade de gestação, maior risco de aborto, maior risco de complicações, diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação e maior risco de complicações para o neném e periparto durante o período de cesárea. Ou então a ordem natural é opere, seja mãe depois de 1 ano e meio, é muito mais seguro para os dois. A questão dos riscos do desenvolvimento do feto, por exemplo, seria só nesses casos. Se você uma mulher operada que teve um pós-cirúrgico tranquilo, com bastante cuidado, ela não vai ter risco posterior. Muito pelo contrário, é mais seguro operar nessa condição. Lógico, eu sempre brinco, antes de perguntar ao seu esposo se você quer ser mãe, vai pra gente, faz o check-up, pergunta se o obstetra está tudo ok e a gente libera você para ser mãe e é muito mais seguro para ambos. E doutor, sempre abrimos uma caixinha de perguntas aqui no nosso programa e claro que teria perguntas sobre a Ozempic, a famosa, canetinha Sim. que se coloca, emagrece e muito utilizada pelos influenciadores, amplamente divulgada nas redes sociais. A Ozempic, ela funciona, os médicos realmente devem aplicar nos seus pacientes? Perfeito. A Ozempic e as medicações que são os análogos de GLP-1, que são hormônios que foram descobertos através da bariátrica, são excelentes medicamentos para tratamento de obesidade mais leve. Aí eu preciso explicar, não é, primeiro, se automedicar. Procura um especialista para lhe passar essa medicação, ajuste de dose e período de tratamento. Segundo, tem efeitos colaterais, o mal-estar, constipação, náusea, vamos. Terceiro, tem um custo elevadíssimo. E é uma coisa que não é mencionada, que isso é muito ruim. Se eu tenho uma doença crônica, hipertensão, hipotiroidismo, eu uso a medicação para o resto da vida. E a obesidade é uma doença crônica, então tem que ser mencionado que essa medicação, essa canetinha, é uso contínuo. E é difícil você ter essa adesão, primeiro pelos efeitos colaterais, segundo pelo custo. E a própria indústria já está comentando que a incidência de reganho de peso após o término da medicação está na ordem de quase 100%. Então é uma ótima medicação, tem que ser usada assim nos casos mais leves, que você, lembrando, não é a canetinha, é mudança como um todo. Atividade física, melhora do padrão alimentar para você conseguir manter essa sua obesidade sob controle. Doutor Bruno, a gente vê alguns relatos também da questão do ganho de peso após a cirurgia, após 3, 4, 5 anos, um relaxamento desse paciente. A gente vê alguns casos, pessoas que tentam fazer novamente uma cirurgia bariátrica. Isso é indicado, é contraindicado? E por que também esse ganho de peso após um período da cirurgia? Um relaxamento seria? Mais ou menos isso. Eu sempre falo que a cirurgia bariátrica é a melhor ferramenta que a gente entrega para um paciente para deixar a doença obesidade grave sob controle, mas não curada. Então ele tem que ter esse entendimento, não pode baixar a guarda, melhora do padrão alimentar, atividade física e acompanhamento
acompanhamento com a equipe multidisciplinar que fez a cirurgia nele. E se ele tem algum reganho de peso, de forma precoce tem que comunicar à equipe e a gente começa a intervir. É ruim quando ele tipo meio que fica com vergonha de voltar para a equipe para dizer eu estou ganhando peso e já volta na gente no caso mais avançados. A nova cirurgia é indicada em raríssimas situações, quando é um reganho de peso extremamente expressivo ou quando eu tenho um defeito, digamos assim, na anatomia da cirurgia que foi feita. E aí, eventualmente, a gente avalia de forma individualizada e indica, eventualmente, uma nova cirurgia. Com relação, o senhor falou sobre a Ozempic, que é muito caro, então nem é todo mundo que vai poder ter esse acesso, né? E a gente sabe que a imensa população brasileira utiliza os serviços do sistema público de saúde, enfim. Como é o acesso em relação a isso? Assim, quais são os tratamentos que podem ser utilizados para além também da cirurgia? E como é que funciona também no sistema público? Como é que isso pode trazer novos pacientes, né? Pessoas que entendam. A gente conhece algumas pessoas, até aqui mesmo, do nosso ciclo aqui mesmo de trabalho, que realizaram, inclusive, cirurgias pelo SUS. Sim. E que estão muito bem, que estão seguindo os protocolos todos da cirurgia. Então, como é isso para essa parte da população? Perfeito. O paciente que tem obesidade, seja do grau 1 ao grau 3, IMC acima de 30, ele tem que procurar ajuda precocemente e existe esse atendimento. Desde procurar um endocrinologista, a gente envolve realmente os custos das medicações hoje, que são as melhores medicações, são muito caras. E é liberado, sim, a cirurgia para ser feita pelo SUS. Existem alguns locais em Alagoas que é feita, e os critérios de indicação se aplicam mesmo dos convênios. Então, hoje, a cobertura da cirurgia bariátrica ou do tratamento clínico da obesidade envolve desde o Sistema Único de Saúde até os planos de saúde e em caráter privado também. E eu sempre falo, não deixa a doença agravar. Atua e iniba o desenvolvimento, o agravamento da sua doença de forma precoce. É aquela história que eu falei, é o estigma. Se eu sou o culpado de estar nesse peso porque o conceito é equivocado, ele tenta de forma individualizada, sozinho, perder peso. Geralmente é uma perda insatisfatória, seguida de um reganho muito intenso. Então procure ajuda especializada que você vai ter acesso com certeza. Dr. Bruno Mota, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7, um tema muito palpitante da nossa sociedade. Tratar de saúde é um tema muito caro para nós aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais e fazer um convite público para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades. Bem, eu queria agradecer o convite, primeiro de tudo, foi extremamente proveitoso. Lembrar para vocês e tentar deixar muito claro que a obesidade é uma doença e não uma escolha. Então, se você tem essa briga com a balança, geralmente começa na idade bem jovem, ou no adulto, na criança ou no adulto jovem, procure ajuda. Não se considere culpado, você não escolheu. É uma doença endócrina, metabólica, como qualquer outra. E a gente sabe que existem ferramentas para manter essa doença sob controle. Desde o tratamento clínico, existe a opção do balão intragástrico, que é um tratamento que existe, e o tratamento cirúrgico. Então, procure ajuda. Eu sempre falo, não deixe sua doença agravar. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Bruno Mota, né, médico e cuida principalmente daquela questão da cirurgia bariátrica, ou seja, e fazer o convite novamente, né, para que esteja aqui publicamente. Com toda certeza, temos muitos questionamentos, os ouvintes realmente ficaram bastante ansiosos com essa trazer entrevista. Uma pauta parte 2. Vamos ser. É isso aí. Bom dia, Nicole, bom dia, Natália, bom dia, Claudio Stone. Muito obrigado por todos vocês nessa semana de muito trabalho, muita luta. Obrigado, Mailson Franklin, junto com o Geraldo Salgueiro. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Tenha um bom final de semana. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.